Entender gênero, Jamie Hackert. Gênero. Gênero é um sistema para a categorização das pessoas, incluindo seus corpos, desejos e comportamentos, que corre através de todos os aspectos da cultura e da sociedade e se entrelaça com outras categorias e hierarquias, raça, classe, sexualidade, idade, habilidade e muitas outras. Vários aspectos da biologia, por exemplo, genitais, cromossomos e formato de corpo, recebem o significado de que humanos naturalmente pertencem a uma de duas categorias, masculino e feminino. Mas se olharmos mais de perto, podemos nos questionar sobre a natureza do gênero. A biologia, humana e outras, é maravilhosamente diversa. A natureza não nos dá essas duas opções. Nós interpretamos e categorizamos, e então começamos a acreditar que essas interpretações, essas categorias, são a verdade. O gênero não acontece simplesmente. As pessoas o definem, o inventam. Mesmo a cirurgia em corpos intersex é descrita como corretiva, como se a natureza tivesse cometido um erro ao não se conformar ao nosso pensamento binário. Porque inventamos o gênero, nós o fazemos diferencialmente. Isso se torna claro quando olhamos para as muitas maneiras através da história e entre diferentes culturas, diferentes aspectos da vida social e da personalidade tomam parte na definição de gênero. Porque inventamos o gênero, nós o fazemos diferencialmente. Isso se torna claro quando olhamos para as muitas maneiras através da história e entre diferentes culturas, pois diferentes aspectos da vida social e da personalidade tomam parte na definição de gênero. O que conta como sendo um homem real ou uma boa mulher, como masculino e feminino, varia de lugar para lugar e de tempos em tempos. Em algumas subculturas, o gênero não fica limitado a duas opções, mas, ao contrário, inclui o reconhecimento de 3, 4 ou muitos gêneros. A história comum em países como os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido, entretanto, é que há apenas duas opções. E enquanto esses países oferecem igualdade formal e legal, na prática, eles ainda largamente valorizam aquelas características associadas ao homem e à masculinidade, por exemplo, independência, controle e força, acima daquelas associadas com a mulher e a feminilidade, como interdependência, amor e gentileza. Essa hierarquia pode ser sutil ou gritante, tecida com outras hierarquias através de instituições e sistemas, socialização e cultura, de maneiras que produzem muitos efeitos complexos. Em culturas dominantes, a mente e a razão são imaginadas como separadas e superiores ao corpo e à emoção, assim como o privilégio branco sobre a cor, ação sobre descanso, hétero sobre homo e firmeza sobre ternura. O gênero pode ser mais ou menos rígido. Comportamentos de gênero supostamente anormais, antinaturais ou impróprios podem encontrar censura social indo de provocações ao bullying, discriminação, aprisionamento, tratamento médico forçado, violência sexual, abuso emocional e até mesmo assassinato. Essa violência é mais óbvia quando se trata de pessoas transgênero, ou aquelas que de alguma forma transgridem o pressuposto de dois gêneros naturais e fixos. Por que a transgressão de gênero deflagra emoções tão fortes, chegando mesmo ao ponto da violência? Talvez isso aconteça porque nenhum de nós é um exemplo perfeito de um homem real ou de uma mulher real. Ninguém pode atingir as expectativas desses ideais abstratos, com todas as mensagens contraditórias do que significam. A maioria das pessoas se esforça para se conformar com o que elas pensam que devem ser, ao invés de apenas perceber o que realmente são.
O policiamento de si mesmo em relação ao gênero pode ser uma sensação familiar, tão habitual e sutil que o esforço colocado em se conformar pode parecer natural e fácil. Entretanto, há algo profundamente libertador em se tornar autoconsciente dos hábitos aos quais nos apegamos devido ao medo ou à vergonha, e quando estamos prontos, aprender a deixá-los ir embora. O gênero não é apenas uma experiência individual, entretanto. Ele está entrelaçado a todos os nossos relacionamentos e instituições sociais. Muitas delas, mesmo que às vezes inadvertidamente sirvam para restringir, machucar ou controlar a maioria das pessoas. Talvez a estrutura mais óbvia que faz isso hoje em dia seja a família, onde as pessoas geralmente aprendem pela primeira vez a perceber as ansiedades e expectativas que vêm com o gênero. Até mesmo a ideia do que é uma família e de como ela funciona, ou do que ela deveria ser e de como ela deveria funcionar, é inextricavelmente ligada com o gênero. A família nuclear idealizada, por exemplo, é definida como consistindo de um casal heterossexual monogâmico, casado e que se reproduz liderado por um homem chefe de família. Se a mulher trabalha fora de casa, como é frequentemente necessário nesse estágio do capitalismo, a ela ainda tende a fazer muito mais do trabalho de casa, do trabalho emocional e do cuidado com as crianças, com pouco ou nenhum reconhecimento de tais tarefas como trabalho. Às crianças são dados rótulos de gênero desde o nascimento e se espera que elas se conformem a esses rótulos. E enquanto ser o chefe da família tem seus privilégios, a masculinidade é frequentemente ligada à capacidade de alguém de prover ou não a família financeiramente, o que, por sua vez, leva a uma grande quantidade de ansiedade, frustração e vergonha em sociedades baseadas em classe. A política econômica mais ampla é também generificada de maneiras opressivas e exploratórias. Assim como o trabalho das mulheres dentro de casa é tipicamente tomado como garantido, todos os tipos de trabalho feminizado são tomados como garantido também. Quando as pessoas falam de a economia, eles geralmente estão se referindo a uma definição estreita e oficial que apenas inclui o trabalho pago, a produção de materiais ou conhecimento e a venda e distribuição desses produtos. A economia, nesse entendimento, não inclui ter filhos e cuidar deles, não pago, nem o trabalho doméstico, não pago, do qual a economia depende. O capitalismo e projetos colonialistas relacionados também não reconhecem verdadeiramente o conhecimento tradicional de culturas não imperialistas, cujas extensivas histórias de, por exemplo, como usar as plantas, são exploradas por corporações farmacêuticas e agrícolas. Feministas de cor têm notado há tempos as ligações entre a dependência não reconhecida do colonialismo nas habilidades, sabedoria e trabalho de pessoas de cor e mulheres de todas as raças. Muitas figuras históricas celebradas em nações coloniais são tanto brancas quanto homens. Não há nada de errado com os homens per se, mas não há nada de tão especial neles como as culturas de supremacia branca e hierarquia de gênero nos encorajam a acreditar. Além disso, ninguém faz nada sozinho. Nós todos dependemos dos esforços de outrem. Enquanto são subestimados pelo pensamento capitalista, tais esforços têm valor inerente e apontam o caminho para diferentes economias. De fato, quando o trabalho associado com mulheres e feminilidade, como ensinar, cuidar, limpar e ouvir, é pago muito menos que trabalho associado com homens e masculinidade, como esportes, finanças, liderança e falar. Essa hierarquia de gênero está ligada, além disso, com desigualdades de raça e classe, quando, por exemplo, mulheres de status mais alto conseguem entrar em trabalhos tradicionalmente associados com homens, assim deixando o trabalho feminizado para mulheres de status mais baixo. O Estado-nação também é generificado. Como o tradicional chefe de família,
O chefe de Estado oferece proteção em troca de obediência. Suas outras características, incluindo fronteiras rígidas, competitividade, agressão e independência, são também ligadas a certas versões de homem e masculinidade. Algumas nações invadem outras para demonstrar sua dominância, o que mais uma vez envolve hierarquias de raça e riqueza. Como indivíduos ou casas competindo por sucesso econômico, Estados-nação são inerentemente inseguros. Por simultaneamente criar medo e prometer segurança, eles justificam sua existência infinitamente. Os modos como categorizamos a humanidade em raças, etnias, classes e países são todos generificados. Considere estereótipos comuns: a mulher passiva do leste da Ásia, o homem negro hipersexualizado, o outro exótico de além da fronteira, seja de nações ou de vizinhanças. Invasões coloniais são há tempos justificadas por homens brancos e mulheres brancas, levados tanto pela riqueza quanto por bancar o herói, supostamente protegendo mulheres de cor de homens de cor. Desigualdades em curso são reforçadas por continuamente colocar mulheres e homens de cor, especialmente aqueles nos chamados países em desenvolvimento, no papel de vítimas que precisam de caridade. Divisões de gênero são cheias de contradições. Hierarquias de classe, por exemplo, podem ser baseadas numa divisão entre trabalho manual, usar o corpo, que é associado à feminilidade, e a assim chamada mão de obra qualificada, usar a mente, ligada com autoridade e controle, que são todas ligadas à masculinidade. A frustração da masculinidade da classe trabalhadora frequentemente apenas reverte essa hierarquia, sugerindo que a força de usar o corpo é a forma mais autêntica de masculinidade, enquanto homens de classes mais altas, com suas roupas limpas e pele suave, são efeminados. Ater-se a tais ressentimentos, à fantasia de superioridade e ao medo de culturas diferentes, é parte de uma cultura generificada desconfortável com a emoção. Ao invés de simplesmente deixar que as emoções existam e nos atravessem, ou encontrar outras maneiras saudáveis de lidar com nossos sentimentos, a maioria de nós é ensinada a segurá-las ou rejeitá-las, o que é, na verdade, apenas outra forma de ater-se. Aprender a estar confortável com nossos desejos, assim como nossos medos, é parte da criação de um mundo em que podemos viver com e amar a nós mesmos junto com os outros em todas as nossas diferenças e similaridades. Até nosso relacionamento com o resto do mundo natural, Mãe Natureza, é conectado ao gênero. Incitar o medo e a vergonha nas pessoas sobre seu próprio gênero ou outros gêneros, como queers ou estrangeiros, induz a um estado mental autocentrado. Quando indivíduos se sentem ameaçados, eles certamente se preparam para se defender. Eles podem fazer isso apoiando a guerra, que tem um profundo impacto ecológico, ou até mesmo por fazer compras. Tornar as pessoas inseguras em relação a seus corpos, ou então oferecer produtos e serviços para trabalhar supostas imperfeições, é combustível para o fogo de uma economia de crescimento, insustentável em um planeta finito. O autocentramento, associado, por exemplo, a algumas versões da masculinidade orientadas para o sucesso, pode também levar a visão dos corpos de outras pessoas, outras espécies e da Terra como apenas recursos disponíveis para o próprio benefício, em oposição a seres com seus próprios direitos. O gênero é um sistema vivo, em evolução. Não tem verdades fixas. Ele muda à medida que nós mudamos nossos relacionamentos conosco mesmos, com os outros e o mundo. A diversidade de gênero é sobre a inacreditável beleza da capacidade da vida de transbordar, minar, subverter e recusar todas as categorias que colocamos sobre o gênero, nós mesmos e os outros. A compaixão pode motivar pessoas a procurar umas às outras, apoiar e nutrir uns aos outros, a fazer o gênero de maneira diferente.
Homens que querem se deixar ser gentis viram amigos. Mulheres que sabem que podem ser fortes se organizam e compartilham habilidades. Drag queens e kings, pessoas bi e trans, mulheres lésbicas e homens gays e queers de todas as sexualidades criam espaços para si mesmos e para os outros se conectarem, compartilhar e brincar. Amizades, redes e movimentos também podem incluir, atravessar e transcender todas essas identidades atuais. Amizades, redes e movimentos também podem incluir, atravessar e transcender todas essas identidades e mais. Às vezes, as pessoas se prendem ao gênero para se sentirem seguras. Outras vezes, elas podem se prender mais fracamente. Espaços diferentes, práticas diferentes, podem ajudar as pessoas a se sentir seguras o suficiente para deixar cair suas próprias fronteiras e autopoliciamentos, para experimentar o gênero de maneira leve, divertida. As famílias podem, é claro, também encarnar alternativas ao gênero normativo. Mães ou pais solo, mães e pais conjuntos e pais transgênero, todos demonstram que crianças não precisam de dois pais de gêneros supostamente opostos. A diversidade de gênero nas crianças pode ser respeitada e honrada. As pessoas podem se tornar conscientes de como o trabalho é dividido na casa. Nós podemos ser menos fixos e mais experimentais com nossos papéis e identidades. Às vezes, as pessoas criam suas próprias famílias, definidas menos pela parentela sanguínea e mais por afinidade, amizade e intimidade. Pessoas em grupos sociais, movimentos e até mesmo vizinhanças podem se tornar família, desenvolvendo seus próprios rituais e relacionamentos. Cooperativas de moradia, redes queer de amigos e amantes, ou famílias estendidas de todo tipo, enfatizam que o ideal fortemente generificado da família nuclear é apenas uma possibilidade dentre muitas. A economia e a política podem ser feitas de maneira diferente também. Os sistemas dominantes do capitalismo e do Estado-nação não são as únicas opções. Eles nem ao menos representam a maioria das maneiras pelas quais as pessoas se engajam na economia ou na política, mas ao invés disso, simplesmente demandam mais atenção. Geógrafas e economistas feministas, por exemplo, enfatizam as diversas economias que existem ao redor do mundo, todas as várias formas de produzir, consumir, compartilhar e trabalhar que não se enquadram na estreita e machista definição de economia. Nós podemos reconhecer, celebrar e desenvolver economias diversas, cooperativas e carinhosas, enfatizando suas viabilidades como alternativas reais. Estudiosos ativistas indígenas e antropólogos anarquistas notam que muitas culturas e até mesmo algumas nações não têm o mesmo impulso para definir fronteiras claras ou policiar seus povos, formas de controle social que são tomadas como garantidas como política. Vamos notar em nossas próprias vidas a diferença entre as histórias oficiais de quem está no controle e como a vida realmente funciona. Como podemos nutrir os elementos de nossa sociedade que cooperam com outras pessoas, assim como com ecossistemas para criar liberdade, igualdade e abundância? Como o poder, o gênero está em todo lugar, correndo por nossos relacionamentos conosco mesmos e com os outros e com a Terra, e nos relacionamentos entre nações, classes e culturas. E como o poder, ele não é um problema em si, mas sim uma questão de como o fazemos. O gênero pode ser um padrão de controle, violência e dominação, ou ele pode apenas ser outra maneira de falar sobre a bela diversidade da existência humana.